relacionado aqui à nossa comunidade. Tudo isso passa. Nós possamos fazer novamente os nossos cultos e serviços. Fica aí a minha saudação especial a todos. Oswaldo Lobo está ligando no seu telefone aqui. Deixa eu ver se eu consigo falar com ele pelo meu. Aqui. Deixa eu chamar. É, isso. Chama ele aqui para mim, meu amor, por favor. Aqui. Aqui, pronto. Ana, fala aqui com o pastor Oswaldo Lobo do meu telefone aqui, ó. Que ele tá ligando, tá chamando aí. Eu já estou aguardando ele aqui também na nossa transmissão. Deixa eu ver se ele já solicitou aqui. Um minutinho. Aí. Ainda não solicitou, tá? Ainda não solicitou. Muito bem, queridos amigos e irmãos, nós tivemos aqui algumas lives maravilhosas. A de ontem, junto com o Isaac, foi gravada e transmitida direto de Jerusalém. Foi uma benção, hein? Muito forte. Ela ainda está aqui disponível no nosso Instagram, mas logo mais ela vai sair do ar, não é? Como é a regra do próprio Instagram. E deixa eu aumentar aqui. Como é a regra do próprio Instagram, ainda não chamou não. Mas depois vai estar disponível ali também. Ainda não chamou, amor, já vi. Sim, mas ele falou pra você chamar ele aqui. Pra eu chamar ele? É, tem como, ele tá lá já. Ah, tá. Estará disponível lá no nosso canal do YouTube. Deixa eu... Lá. Aí. Não é assim. PR Oswaldo Lobo. Estamos aguardando aqui. Vamos ver. Falou ali embaixo. Pastor Oswaldo, você precisa mandar uma solicitação aqui para mim, tá bom? Para que eu possa aceitar o senhor. Aí, acho que deve ter mandado agora. Não. Pedir para os irmãos não mandarem uma solicitação, por favor, tá? Para não atrasar aqui o nosso contato. Deixa eu ver aqui. Você botou a câmera. A câmera tá pra lá, meu amor. Mas o Oswaldo tá aqui agora. Pera aí, só falar com ele aqui, acionar ele. Então, agora vai dar. Vai o Hashem. Eu já aceitei isso aí, pastor Oswaldo. Só guardando a conexão. Conexão que não tá boa, tá? Pode sair de mim. É mesmo, tá pelo Wi-Fi. Estou lhe aguardando, Oswaldo. Já lhe aceitei aqui. Não sei se sua internet aí tá com sinal bom. Vamos ver. Aqui, ó, tá aqui, já tá. Aqui já tá. Acho que é aquela conexão dali. Não, não é. Eu vou.
Aê, rapaz. Conseguiu, hein? Agora sim, eu estava tentando entrar aqui, eu peço perdão aí a todos, ao senhor, a todos aqueles que estão nos acompanhando aqui. Estava tentando entrar na live aqui, eu não conseguia, mas agora está tudo ok. Eu Shalom. desconectei, eu saí e voltei novamente. Acho que agora deu tudo certo. Amém. Amém. Querido Então, pastor, no máximo. é um prazer grande tê-lo aqui conosco. Uns já o conhece, claro, e outros não. Eu gostaria muito que o senhor, por gentileza, de uma forma bem clara e objetiva, falasse um pouco do seu ministério, sua atuação aí na área de cura e libertação, não é isso? Amém, pastor. A alegria é toda minha, prazer é todo meu. Eu acho que a gente pode começar antes disso, pastor, só orando e convidando o Senhor para esse tempo que a gente vai ter de bate-papo. O que o senhor acha disso? Podemos orar? Claro, sim, senhor. Amém. Pai querido, nós queremos te convidar, Pai, essa noite, para que o Senhor tome a frente de tudo aquilo que vai ser tratado. Nós vamos aqui honrar o teu nome, estabelecer o teu reino, nós vamos invocar o nome do teu Filho Jesus Cristo de Nazaré e queremos pedir que a tua voz, o teu Espírito Santo, possa ministrar e comunicar a verdade da tua palavra a todos aqueles que nos seguem, que nos ouvem. Eu quero abençoar a vida do meu irmão em Cristo, pastor Rabino Yosef Akiva, sua esposa, pastora Ana, e abençoar seu ministério e pedir, Pai, que o Senhor tempere esse tempo com o teu amor e com a tua graça em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor? Sim, senhor, amém. Amém. Uma boa noite a todos. Meu nome é Oswaldo Lobo. Eu pastoreio aqui em Curitiba, na Igreja Batista de Bom Retiro, e, de fato, o ministério foi marcado já há mais de 2 décadas pela vocação de libertar cativos, de pôr em liberdade os oprimidos, de abrir portas de prisões, para tratar da alma das ovelhas feridas. A ênfase ministerial pela qual eu vivi esses anos foi nessa área mesmo de abrir portas de cativeiros. Tenho ensinado isso em muitas igrejas. E hoje eu sou pastor-presidente de uma igreja, então essa minha vocação não foi colocada de lado, mas existe aí uma preocupação com todo o rebanho, em todas as esferas, em todas eu vou dizer assim, todos os departamentos hoje da igreja. É isso. Então, um prazer é meu estar aqui. Você é um homem que é muito conhecido no nosso país e fora do país, tem uma visão bíblica muito apurada e eu estou muito feliz e muito alegre. Nossas esposas conhecem, né, se falam mais do que a gente. Pastora Fabíola, pastora Ana, estão sempre se conversando. Eu vinha conversando com o Fabíola, nós fizemos uma gravação na nossa igreja hoje. E eu falei assim, hoje eu vou estar lá com o Rabino. Eu não sei se chamo de pastor ou de Rabino. Eu não sei Fique como à vontade. é que... O senhor pode me chamar de irmão, de servo, do que quiser. Isso. Tá bom? E é uma alegria estar aqui com o pastor. Amém? Sim. Querido pastor, é uma honra grande falar com o senhor. Quem me apresentou de fato foi Ana, a minha digníssima companheira.
foi ela que falou do seu trabalho. Eu tenho muita restrição em ouvir algumas coisas, porque eu tenho medo de acabar contaminando aquilo que eu penso, aqueles meus pensamentos, e aí eu parei para ouvi-lo. Gostei bastante, muito coerente, é muito profundo, uma área que precisa muito ser exercitada, principalmente aí no meio da igreja evangélica. Nós aqui somos uma sinagoga messiânica, não sei se o senhor já ouviu falar disso. Já, sim. Nós acreditamos em Yeshua como Mashiach, mas nós cortamos todos os vínculos com o Jesus romano, com o Jesus grego. Nós servimos, seguimos ao Jesus dentro da codificação judaica. Nós acreditamos que a igreja cristã precisa fazer essa techuvá, voltar às suas origens, e essa tem sido basicamente a nossa mensagem. A única diferença realmente é a liturgia, alguns dogmas que são diferentes, mas eu atuei por 15 anos na itinerância, mais 8 como pastor local, e desde o ano de 1999 eu me converti ao judaísmo tradicional. Mesmo assim eu continuei acreditando em Yeshua, e agora 2 anos aqui com a nossa embaixada em São José dos Campos, nós estamos fazendo esse trabalho de vanguarda aqui. O judaísmo messiânico já tem muitas décadas no Brasil, e nós estamos agregando junto a esses nossos irmãos esse ministério maravilhoso. Agora, uma coisa interessante relacionada também ao seu ministério é a questão com que o senhor trata os demônios, anjos e demônios. Muitas pessoas têm uma interpretação equivocada sobre anjos e demônios, sobre a existência de anjos e demônios. O senhor se lembra muito bem que na época de Yeshua existia uma classe religiosa chamada saduceus. Os saduceus, que já não existem mais depois da destruição do templo no ano 70, eles eram muito dependentes, muito próximos, e eram uma parte muito elevada da sociedade, eram mais intelectualizados. E depois, com a destruição do templo pelo Império Romano, eles deixaram de existir. Os saduceus era a única ramificação do judaísmo antigo que negava a existência de inferno, negava a existência de anjos e demônios, e negava mais algumas outras coisas. Mas existia uma linha judaica muito conhecida, inclusive dos cristãos, que tratam ela de uma forma equivocada, né, que eram os fariseus. Os fariseus, na verdade, eles foram os grandes formadores, inclusive, da fé cristã, porque os fariseus, eles acreditam na ressurreição dos mortos, eles acreditavam em anjos, na existência de anjos, demônios, juízo final, e assim por diante. Na verdade, o que Yeshua sempre questionou em relação aos fariseus era a questão da hipocrisia religiosa, essa que se encontra em qualquer lugar. Então, eu queria que o senhor me falasse um pouco sobre a atuação de anjos e demônios dentro daquilo que o Senhor, o eterno Deus de Israel, deu para o Senhor. Então, querido, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o anjo ou o demônio, eles são criaturas, eles foram seres criados, são seres criados, e o meu ministério, pastor, ele é fundamentado na Escritura Sagrada, eu não fujo dela. O inimigo das nossas almas, Jesus o denuncia como o pai da mentira. Ele é mentiroso desde o princípio. Quando ele mente, ele fala do que ele é próprio, que é mentiroso e pai da mentira. Então, quando você divorcia a fé da palavra de Deus, você acaba se desviando ou se afastando da verdade. O que a Bíblia fala sobre anjos, em primeiro lugar, é que eles são espíritos ministradores. Em Hebreus, capítulo 1, verso 14, isso fica muito claro: anjos são espíritos. Esses anjos, você descortinando, né, a história bíblica, tanto em Isaías 14, quanto em Ezequiel capítulo 28, eles contam a trajetória desse anjo que caiu do céu. Como foste lançado do céu, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus colocarei meu trono, me assentarei nas regiões do norte. Então, qual a diferença entre anjos e demônios? Anjos servem a Deus, eles
glorificam o nome do Senhor, eles servem a Deus e são um exército invencível. A Bíblia mostra, ou pelo menos daquilo que eu entendo, a única derrota de um anjo na Bíblia é o anjo que luta com Jacó, mas aí a gente pode entrar numa celeuma aí do anjo do Senhor, ou se era um anjo mesmo. Os anjos são seres espirituais que servem aqueles que vão herdar a salvação. Em contrapartida... Só fazendo um pequeno comentário sobre isso, eu creio que quando o profeta... Eu nem acho na questão de Jacó. Eu acho que na questão do profeta Daniel, quando ele ora que um anjo não consegue atravessar um principado e um outro é quem consegue. Então, isso dá a entender que existem hierarquias. Sem dúvida, sem dúvida. Marcos 9, Mateus 17, Jesus disse isso claríssimo. Jesus diz para os discípulos, essa espécie não sai com coisa alguma, a não ser com jejum e oração. Então ele já categoriza, ele hierarquiza. É uma casta, assim. Por exemplo, quando eu ensino sobre demônios, eles operam juntos. Eu quero responder a primeira pergunta para poder entrar nessa parte particularizada, que são, por exemplo, os demônios que se ajuntam como um gadareno de Marcos 5, de Lucas 8, de Mateus 8. Tá? Vamos tratar então anjo. Mas porque existem pessoas nos assistindo que precisam ouvir uma aula sobre hierarquia e autoridade espiritual. Nós vamos chegar lá. Isso, porque quando a gente fala dessas hierarquias, a gente tem que entender que essa organização, ela parte de um princípio de autoridade, não é? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, pastor. Então, é só para a gente não se perder um pouquinho aqui. Então, o que são anjos? Né? A Bíblia diz que esse demônio, esse ser chamado Lúcifer, é assim que a Bíblia o chama de Lúcifer, o portador de luz, não porque isso é Isaías 14:12, não porque ele tem a luz própria, mas ele era como um satélite. Por exemplo, a lua, ela quando entra na presença do sol, ela brilha, não porque ela tem luz, mas porque ela entra na presença de Deus. Moisés, por exemplo, em Êxodo 34, o seu rosto resplandece como o sol, ele chega a colocar então a presença de Deus na vida do homem, faz ele brilhar. Jesus, em Mateus 5, ele diz o seguinte: brilhe, portanto, a vossa luz entre os homens, para que vejam suas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. A questão de demônios são seres lançados para fora. A derrota de Satanás, ela começa com o pecado. O pecado, o fato dele ter pecado, Isaías 14:15, vai dizer que ele foi levado ao inferno, ele foi lançado para fora do céu. Então, se ele pecou, obviamente esses seres também têm livre-arbítrio. Tem livre-arbítrio. Agora, interessante, eu gosto muito de citar a Escritura, pastor. Judas capítulo 1, verso 6, diz o seguinte: aos anjos que não guardaram as suas posições de autoridade, ou seja, se rebelaram, havia posições hierárquicas, eles se rebelaram. Deus os aprisionou em cadeias eternas, nas trevas, aguardando o juízo do grande dia. Então, algo que você precisa entender é que existem sim seres de luz, que são anjos, e existem seres de trevas, que são demônios. Os demônios, para operar na vida de alguém, precisam se esconder através do ocultismo, através do pecado escondido, através das trevas, através das sombras da escuridão, da iniquidade da vida da pessoa. Eu quando trabalho com libertação... Então quer dizer que o demônio ele precisa de uma aliança, de uma legalidade para que ele atue naquela vida, não é isso? Eu entendo o que o pastor fala, eu não uso o termo legalidade, eu não gosto de usar termos que não estão na Bíblia, mas é exatamente isso, é uma autorização. Em Efésios capítulo 4, a Bíblia diz o seguinte, olha, não dê lugar ao diabo, não dê jurisdição, topos aí é permissão de entrada. Então, sabe o que dá permissão para a entrada do demônio na vida de uma pessoa, pastor? O pecado. Então, um demônio ele vai sempre se alimentar de pecado, de iniquidade e de transgressão da lei ou da palavra de Deus. Ele precisa, para que ele possa se infiltrar na vida de alguém, ele vai precisar sempre de pecado. Um demônio não pode entrar na vida de alguém que vive em santidade, a não ser com uma autorização expressa de Deus. Está aí o caso de Jó, muito claro.
Deus olha para ele e fala assim, viste meu servo Jó, não há ninguém como ele, íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. E o próprio mundo espiritual, o próprio Satanás diz, só cercou ele com uma proteção. Então, Satanás, ele é um ser absolutamente periférico. Os seus anjos, ele anda ao derredor, bramando como leão. De onde você vem? De passear, de rodear a terra. Ele não tem uma centralidade na vida da pessoa. Essa palavra legalidade, eu entendo e as pessoas entendem, mas eu chamo ela de permissão do pecado, de autorização que a iniquidade promove para que Satanás entre na vida de uma pessoa. Então, anjos de Deus servem a Deus, obedecem a Deus, são chamados de exércitos de Deus. O nosso Deus, você pode falar isso com muito mais propriedade, por causa da sua profundidade, até na língua hebraica. Quando a gente fala de Yahvé, ou Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos, a Bíblia o revela como alguém que dá ordem aos seus anjos e eles obedecem. Salmo 91 deixa isso muito claro. Sim, é verdade. Eu concordo plenamente. Eu quero que o senhor continue fazendo a sua explanação sobre isso. Então, quando a gente fala sobre hierarquias de exército de Deus, nós temos dois textos principais. Um está em Colossenses capítulo 1, verso 16. Colossenses é uma carta a uma cidade, naquele tempo grega, hoje turca, daquela região do Colosso. E ali diz o seguinte, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, coisas visíveis e invisíveis, sejam tronos, principados, potestades e dominações. Então, existe uma hierarquia, né? Tronos, dominações, principados e potestades. Isso funciona como uma pirâmide, onde no vértice está Deus. O nosso Deus, ele exerce, então, a autoridade, estamos falando disso, sobre essa pirâmide hierárquica. Você sabe que a Bíblia revela anjos, arcanjos, querubins, serafins. Então, essa hierarquização a gente chama de quê? De soldado, de cabo, de sargento, de tenente, de capitão, de general, dentro da nossa Constituição, dos exércitos, por exemplo, que a gente conhece. Um outro texto está lá em Efésios capítulo 6, e ele fala o seguinte, olha, nós não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra principados. Aí ele vira a pirâmide de cabeça para baixo. Principados, potestades, príncipes das trevas desse mundo tenebroso e hortes espirituais da maldade. Então, quando Efésios fala, ele fala sobre a pirâmide invertida de Satanás. Quem está aqui embaixo governando? Satanás. Então, existe uma relação onde tem o exército de Deus, onde tem o exército das trevas. Existe uma diferença numérica. A Bíblia diz no livro do Apocalipse que Satanás levou com a sua cauda 1/3, né, desse exército chamado de estrelas de Deus. Então, o exército de Deus seria 2/3, 2 vezes maior do que o exército de Satanás. Agora, deixa eu falar um pouquinho sobre expressões de hierarquia, para você entender o que são principados e potestades. Essa palavra, ela diz que é uma referência a um posto de graduação. Quando eu ensino sobre demônios que atuam na vida de uma pessoa, é muito comum, pastor. Você vai lidar com uma pessoa endemoniada, não tem um demônio só, tem um monte deles ali dentro. Então, existem castas ali dentro, existem o exército romano, para que a Bíblia foi escrita naquele tempo, né, o Novo Testamento, quando o demônio fala, meu nome é legião, está em Lucas 8, está em Mateus 8, está em Marcos 5. O que é uma legião? É uma tropa de 6.000 soldados armados até os dentes. Uma legião ia de 2.000 a 6.000 soldados. Ele está dizendo que é o quê? Que é uma coordenação, que é uma confederação, vou chamar isso, de pessoas ou de soldados, e nesse caso eram demônios que operavam na vida daquele homem lá de Gágara. Agora, hoje você vai orar pela vida da pessoa, o que manifesta? Manifesta um demônio. Quando o demônio você conhece o nome dele, você tira a autoridade dele. É muito interessante, sabia, pastor? A Bíblia revela que o senhor acha... Desculpe interromper. O senhor não, acha... pode interromper a hora que quiser. É uma pergunta que eu tenho, depois eu vou deixar para o final. O senhor acha
por exemplo, eu vou usar uma palavra aqui comum, porque existem pessoas que são católicas, espíritas também, Uhum. não apenas evangélicos que estão nos assistindo. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: quando alguém vai fazer um exorcismo, expulsar um demônio de uma pessoa, e isso é muito comum, né? E as pessoas perguntam qual o seu nome, aí o demônio diz assim: meu nome é Zé das Couve, é Antônio Isso. da não sei da onde, blá, blá, blá. O senhor acha que existem realmente demônios com esses nomes? Os demônios, eles são autodominados. A Bíblia denuncia demônios. Vou dar um exemplo. Quem é o demônio que era adorado em Amon, nos Amonitas? Camus ou Moloque? Que a Bíblia denuncia quem era o demônio adorado entre os filisteus. Dagon. Dagon é aquele sereio, muito parecido hoje com Sim, sim. Iemanjá. Mas eu digo Isso é os dias aquilo. de hoje. Os dias de hoje. Sim, Porque sim. você vê hoje falar assim: Olha, é Zé pastor, Pilintra, é sim, não. Tranca-Rua. Vou, Eu já vi vou muito explicar, vou isso. explicar. Vou explicar, pastor. Os demônios, eles têm nomes, esses nomes, eles revelam as funções deles. Então, por exemplo, o espírito que manifesta aqui, muito comum, uma pomba gira. Por que chama gira? Porque, de fato, ele gira em volta da pessoa. Muito interessante, eu posso entrar nesse assunto com mais profundidade depois. Eu vou lá no Japão, aí eu fui orar por uma menina, o mesmo demônio manifestou, só que tem um nome, logicamente, agregado, ligado à língua deles, é um nome completamente diferente. A cultura Mas é o japonesa. mesmo, A cultura mas é a japonesa. mesma casta. O que acontece quando manifesta uma pomba gira? Pastor, pode ser homem ou mulher. Sai rebolando, às vezes tira a roupa, coloca a mão nas cadeiras, no quadril, rebola. Sim, Então, sim, pastor. o Porque demônio. Não, só ligar aqui um ponto. O demônio, ele opera do mesmo jeito. Vou dar um outro exemplo assim. Tem um espírito imundo chamado Exu Cobra Coral. A diferença entre o Exu e a Pombagira, os dois são Exus, é um que opera como se fosse o masculino, outro fosse o feminino. Eles operam juntos. Manifestou Pombagira, tem Exu e vice-versa. Sempre, sempre. Então, quando o cobra coral manifesta, a pessoa cai no chão e rasteja como uma serpente. Eu já sei, no candomblé ele tem outro nome, é o entorto da terra, é um outro nome, mas é o mesmo espírito. Então, de fato, eles têm nomes, a Bíblia denuncia, Jesus fala de Mamon, é um demônio, está no Novo Testamento. A Bíblia fala sobre Apolion, a Bíblia fala sobre outros demônios que têm nomes, mas outras entidades, em vez de ter nome, pastor, eles têm funções. Espírito de morte, espírito de medo, espírito de esquecimento. Então, quando eu pergunto, eu não estou querendo conversar com o demônio, eu até incentivo as pessoas a não caírem nessa bobagem, porque eles são mentirosos. Todo mundo que começou com o demônio caiu, a começar por Eva, que foi bater papo com a serpente. Então, a única coisa que eu oriento a pessoa a falar é fazer o que Jesus fez. Qual o teu nome? Então, quando você sabe o nome de alguém, vamos lá, pastor, vamos para a lei, vamos para os mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus, porque Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome. O nome, ele carrega o destino. Deus, ele troca nomes. Ele pega e ele tira o teu nome, você não vai se chamar mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Teu nome vai ser Israel. O teu nome não vai ser mais Saraí, teu nome vai ser Sara, e não Abraão, não Abraão, mas Abraão. Deus, ele dá novo destino quando ele dá um novo nome. sim. Você vê que a questão do nome é tão importante que ao nome de Jesus todo joelho se dobra. Então, quando eu pergunto o nome, é uma maneira de eu discernir que tipo de operação ele está fazendo na vida de uma pessoa. Quando manifesta um tranca-rua, eu já sei que a vida financeira dela está arrasada. Pastor, e o que tem gente que manifesta quando você faz libertação financeira é um negócio de doido. É um negócio assim impactante na vida das pessoas. Eu acredito plenamente. Agora, a questão que eu estou falando, que eu queria entender, é, por exemplo, se nós formos pregar, por exemplo, na Alemanha. O senhor já deve ter ido na Alemanha, eu já fui preguei na Alemanha lá algumas vezes. E aí, não entre brasileiros, né? Fora da comunidade brasileira, porque eu acho que esse panteão de nome que se dá a demônios faz muito parte da cultura do brasileiro. Não, porque o brasileiro é sincretista. Agora, por exemplo, da cultura local. Chegar no alemão,
Sai agora, tranca-rua. O alemão não sabe o que é tranca-rua. Não, Sai agora, por exemplo, pombagira. Começa a olhar não. pombagira. O alemão não sabe o que é pombagira. Então, eu acho que existe uma adaptação cultural muito pesada em relação a isso. O senhor também não acha isso? Eu acho que é o seguinte, pastor, é o mesmo demônio que carrega nomes diferentes. A função dele continua a mesma. Vou dar um exemplo para você. Lá na Ele se Alemanha eu adapta, preguei em então, Frankfurt. à cultura. Mas eles são muito bem organizados nas funções e nas tarefas deles. Então, o mundo espiritual maligno não é bagunçado não, pastor, é extremamente organizado. Claro, Extremamente eu sei organizado. disso. Eu sei disso. O que você não Eu sei pode disso. fazer, o que a pessoa não pode deixar de entender é o seguinte, eu vou dar um exemplo seu, eu preguei em Frankfurt, depois eu fui descendo ali, Floresta Negra, eu desci para testou numa romena, uma mulher, era uma romena que estava, uma pomba. E ela manifestou, eu orei por uma brasileira, manifestou um demônio nessa brasileira. Em seguida, quando eu falei, sai em nome de Jesus, você vê claramente que o Espírito foi e entrou dentro da momento. O mesmo demônio. Só que a brasileira, você via que era um demônio de sensualidade. A pessoa, pastor, tem gente que abaixa a blusa quando fica endemoniado para mostrar o seio. O mesmo espírito que estava num entrou na outra, assim como acontece dos demônios saírem do gadareno e entrar nos porcos. Agora, a questão do nome, pastor, não é algo que a gente deve se prender, tá bom? Eu normalmente, Claro, sabe o que eu falo pro obviamente. demônio? Cale-se e sai em nome de Jesus. Obedece. E ele obedece. Não, eu creio assim, Agora, eu acho que assim, de forma mais. eu não oriento, eu não. Quem faz discurso comigo sabe disso. Eu não autorizo ninguém a ficar batendo papo, a ficar. Não, porque eu amarrei o demônio e mandei ele falar a verdade. Pastor, Satanás mentiu para Jesus. Satanás, pega o Salmo 91, ele citou o Salmo 91, 11. Sim, Lança-te daqui uma abaixo, parte, porque né? está escrito. Exatamente. Então, as meias verdades de Satanás são mentiras inteiras. Sim, Então claro. é por isso que a gente não deve, pessoal, você deve entender, voltando à questão da hierarquia, existem principados celestiais, príncipes das trevas, forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, quer dizer, existe sim uma hierarquia. Agora, uma coisa interessante, pastor, as prisões, os cativeiros, eu também chamo isso de fortaleza, elas dependem essencialmente, elas ficam fortes ou fracas a partir do momento em que a pessoa deixa ou não Jesus entrar na sua vida. Sim. Quando a pessoa essa mulher alemã e romena, elas deveriam estar na igreja, estar participando dos cultos, mas não havia nascido de novo. Né? Porque quem nasce de novo não. A Bíblia não diz. Isso aí é um entendimento batista, assembleano, metodista, presbiteriano. Vamos falar de Bíblia, pastor, de Bíblia, tá bom? Esse texto, segundo aos Coríntios 5:17. Quem está em Cristo, criatura é, as coisas velhas ficam para trás. Eu sou pastor batista, hein? Eis que tudo se fez novo. Esse é o argumento bíblico, juntado a 1 João 4:4. Você compra uma casa, tá bom? Nós fomos comprados por Deus e somos o templo de Deus, somos a casa de Deus, não é isso que a Bíblia diz? Você lembra aí, você vê um programa que passa no Discovery Home Health, chamado Acumuladores, que a casa, por fora ela é bonitinha, por dentro ela é cheia de podridão? Sim. Aquela casa abriga rato, barata, mosca, verme, todo tipo de inseto e sujeira. Então tem muita gente, pastor, que se converte, mas não abandona o pecado. Eu vou deixar mais claro. Uma experiência com Jesus, entrega a vida Não a Jesus. converteu, né, Oswaldo? Não se converteu.
ele entrega a vida para Jesus e ele não consegue romper a droga, ele volta e meia. Pastor, 50% dos crentes são viciados em pornografia. Eles se converteram ou não? Nós temos aí 80% da população chamada de evangélica sofrendo, pastor, de pecados secretos e ocultos. Gente que não perdoa, gente que continua com ciúme, gente que tem inveja, gente que quer se matar. Pastor, a gente tem aí uma série de pessoas, o cara é pastor, se mata. Então pastor, eu não entendo. Na minha opinião, o senhor me perguntou, na minha opinião, não nasceu de novo. É um simpatizante, e eu culpo isso não somente a pessoa em si, eu culpo isso ao alimento que se serve a ela, a forma com que ela é cobrada. Hoje as pessoas estão aprendendo a buscar um Deus para servir elas, não para elas servirem a Deus. Hoje em dia, eu acho que no caso da igreja evangélica, que afrouxou demais porque está em busca da popularidade, ela está abandonando as suas origens. Porque hoje em dia a linguagem é outra, os altares não são mais altares, são palcos, e as coisas estão cada vez indo pior. Eu acho que está sendo um tratamento de superfície. Por isso esse nível de gente que levanta a mão para cantar, para adorar, para glorificar, mas que é um sepulcro caiado. Exatamente. Aí a liderança precisa entender que inchaço não é crescimento. Existe muito inchaço, muito volume e pouca qualidade. Então, a igreja é culpada, a liderança é culpada, não são as pessoas. Pessoas Lucas 13:10. 18 anos. Possessa de um espírito imundo há 18 anos. Jesus, vendo-a, chamou a si e disse: seja livre da tua enfermidade, impõe as mãos sobre ela, ela se endireita. Aí há uma confusão ali, porque era sábado. Aí Jesus fala da hipocrisia daqueles homens. Fala assim: não era lícito soltar essa filha de Abraão, a qual Satanás mantinha presa há 18 anos. Então, quer dizer, há pessoas, há comentários bíblicos, você pega e você vai ler o Champlin, você vai ler o comentário Vida Nova, todos eles argumentam que essa mulher era uma mulher salva. A gente não pode, aqui a gente pode especular, mas era alguém que estava dentro da sinagoga, aprisionada por Satanás. Então, o meu papel como libertador não é julgar a igreja, não é julgar a pessoa, é libertar o cativo. Então, é isso que norteia o meu ministério. Então, mas eu não vou ficar discutindo. Então, mas como vamos libertar uma pessoa que vai continuar vivendo dentro de um cativeiro? Por exemplo, partindo do mesmo princípio do Senhor, Israel era o povo de Deus, não era? Era o povo de Deus, adorava a Deus, servia a Deus, glorificava a Deus, mas vivia da migalha dos egípcios. E era de Deus. Mas eles eram filhos de Deus ou não? Exatamente, cativeiro. Estava debaixo do chibata. Mas eram filhos de Israel? Eram filhos de Deus? Eram filhos de Deus, era o povo de Deus. Olha o que Deus fala por Moisés. Deus fala assim: Israel é meu primogênito, é meu filho. Ele não era um endemoniado, mas vivia preso no cativeiro. É isso que eu estou querendo que você entenda. É isso que tem muita gente que é filho de Deus e que permanece dentro de cativeiros. E aí que entra o processo de libertação. É aí que entra, pastor, o ministério da libertação. O ministério da libertação, ele vai buscar, dentro da escuridão, da alma das pessoas, do pecado das pessoas, do meio
liberta com Jesus Cristo, através do discipulado, Pior. Então, isso eu quero dizer. O que surgiu nesse bate-papo aqui? Eu falei que existe uma diferença muito clara daqueles que não têm Jesus. Os piores casos de libertação que eu enfrento são prisões de demônios ligados à amargura, ou seja, a falta de perdão, e a culpa, a falta de perdão para mim mesmo. Eu não me perdoo. A amargura eu te odeio, porque você me fez mal. Mas a culpa eu me odeio porque eu fiz mal contra você. E aquelas pessoas, pastor, eu já trabalhei com pai de santo, satanista, com gente que andou nas 7 linhas da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, da magia negra, da magia branca, da magia do Haiti, a magia negra chama-se voodoo, do Candomblé do gueto. Muita gente me procura porque eu sou um pastor batista, de uma convenção batista tradicional. Tem muita gente que pensa que eu sou de uma convenção batista pentecostal. O senhor está precisando se libertar também, viu, pastor? O Luiz Hermínio, você já pregou na igreja do Luiz Hermínio lá, não foi? Não, nunca fui. Tem um pastor lá de Anápolis não, de Goiânia, que te ama. Pastor Salmo. Gente, pastor da Catedral da Família. Um beijo pro pastor Salmo aí de Goiânia. Catedral da Família. Esse daí é um amigo em comum. E aí ele fala justamente isso, né, pastor? Agora, vamos aqui, eu gosto de quando eu trato de a libertação, pastor, ela é diferente da batalha espiritual e que é diferente da cura da alma. Eu não sei se a gente pode entrar nesse assunto aí, entendeu? Você sabe que a live só pode 1 hora, já temos 44 minutos que estamos no ar. Uhum. Aí você vê como. Então, você me conduz aí, pastor. Fala um pouquinho também, eu quero ouvir aqui, eu tenho muita gente da minha igreja acompanhando. Fala um pouquinho do seu ministério, o senhor falou aí, alguém falou assim, quando vai ter, não sei se falou culto na sinagoga, eu vi alguém falando aí, perguntando, é igreja, é sinagoga, porque a gente serve ao mesmo Jesus. Isso aí eu já peguei. Isso eu já peguei. E algumas coisas que o senhor falou, é coisa de batista, hein? O senhor já deu uma passeada na igreja batista aí. Fala um pouquinho para a gente conhecer. Só voltando em relação ao livre-arbítrio dos anjos, que a gente estava falando no começo, né? A gente entende que houve uma rebelião no céu, né? Que houve uma confusão, que ela não é muito clara, não é muito clara o porquê e tal. Ou não, o porquê mais ou menos, mas quanto tempo durou, quando foi isso e tal. Enfim, a gente poderia também falar muito sobre isso, inclusive na visão judaica. Mas eu queria falar com o senhor o seguinte, que é bem claro que na questão dessa disputa, uma parte dos seres, por causa do livre-arbítrio, decidiu seguir a Satã, né? Decidiu seguir a Satã e se transformou em demônios, que são anjos caídos. É bem claro também que uma outra parte não foi persuadida. E essa outra parte manteve o seu estado original de Malachim, que a gente fala em língua hebraica, né? Agora, se a gente continuar nessa mesma linha de raciocínio, o livre-arbítrio não são só 2 opções, existe uma terceira opção para o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é aquele que diz sim, o livre-arbítrio é aquele que diz não, e também aquele que diz não sei, aquele que ficou indeciso. O senhor acha, o senhor acredita, ou o que o senhor pensa, se existe a possibilidade de alguns desses seres terem ficado indecisos em relação a esse embate que houve na eternidade? Eu digo que não. O reino dividido, de qualquer maneira, ele não subsiste. Sim, mas eu estou perguntando sobre... Eu estou falando do coração dividido. O coração, o que Tiago chama de ânimo dobre, ou que Elias chama de pessoa que cocheia entre 2 pensamentos. É isso que eu estou entendendo. Talvez eu não fui claro. Assim, ó,
Se o livre-arbítrio tem 3 opções, o sim, não, eu quero, O eu não. não quero, e eu não sei. O não sei é o que eu mais ouço quando eu vou com a Ana comprar sapato. Ah, eu não sei. Até Eu não eu. sei. O que você acha? Eu não sei. Eu não sei. Ah! Então, é bem Uhum. notório, é bem claro, Oswaldo, que o não Uhum. sei também faz parte da questão do livre-arbítrio. Agora, o senhor não acredita em nenhuma hipótese que nenhum desses seres ficaram indecisos? Não, não, não há uma revelação bíblica a respeito disso, a não ser que você me mostre. Aqui diz que um terço dos anjos foi levado e que os outros anjos ficaram com Deus. O que eu creio, militarmente falando, era o seguinte: esse um terço dos Satanás, a Bíblia chama de o grande sedutor. Pastor, ele enganou um terço de todos os anjos. Um terço. A Bíblia Claro, ele diz que não ele é o pode ser seguinte: subestimado de forma não, alguma. não, é interessante. Quando a Bíblia fala sobre. Esse aqui é o 28:12, fala o seguinte: ó, você era modelo de perfeição. Depois leia com calma Ezequiel Sim, 28:12. eu conheço o texto. Cheio de sabedoria, de perfeita beleza, estava no Éden, no jardim de Deus, e ele se cobria daquelas pedras que depois são formadas, inclusive, o peitoral sacerdotal, né? Quer dizer, ele tinha um papel sacerdotal de fazer mediação entre Deus e o louvor dos anjos. Pastor, Ok. ele enganou os anjos. E eu vejo o seguinte: aqueles anjos que foram enganados, quando Deus fala sobre isso, ele fala assim, que, que Deus não poupou aos anjos. Quer dizer, quando Aos que fala que não seguiram a poupou. Rassatã. Aos que seguiram a Exatamente. Rassatã, decidiram E, dizer e, não para Deus, sim para Rassatã, Deus não poupou e foram julgados. isso, Agora, exatamente. um detalhe, Eu não consigo encontrar. Como eu trabalho, pastor, com a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. João 17:17 diz: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Eu não consigo espaço, nunca imaginei uma classe de anjos que ficou indeciso, que ok, ficou meio sem saber. Mas eu queria justamente. ouvir isso do pastor. Não, não, o que eu penso é o seguinte: existe uma promessa para nós aqui na eternidade. Existe Uhum, um além, existe um mundo eterno que nos espera, ok? Se existe um mundo eterno que nos espera, Yeshua diz o seguinte, que quando um tzadik morre, os malachim vêm para buscar ele, os anjos vêm para buscar. E quando essa uhum, pessoa é uma lashon hará, uma pessoa do mal, Yeshua diz que uhum, são demônios que vêm buscar essas pessoas. Nós uhum, sabemos muito bem que o inferno está preparado, ele existe, ele é real, acreditando as pessoas ou não. E esse inferno é para os anjos caídos e também para algumas pessoas que não herdam a vida uhum. eterna, porque nem todos vão ser salvos. Exatamente. Ok. Uhum, Então, partindo desse princípio, aqueles que forem obedientes a Deus vão receber o quê? Um corpo glorificado. Me isso parece aí. que me parece que a Bíblia, assim como muita coisa nas Escrituras, tem um ciclo de acontecimento. Você veja o Eterno Uhum. criando as coisas, ele cria primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. No, É. no sétimo dia, no Sheva Hayom, ele volta de novo a um curso de princípio. E fica aquele Uhum. ciclo de repetições, como a gente vê em muitas outras partes das Escrituras. Uhum. Então, quer dizer, o que nós estamos fazendo aqui? A grande pergunta que nunca quer se calar, neste mundo que a religião não responde, que a filosofia não consegue responder, que os pensadores, que a ciência, que ninguém responde, é o seguinte: o que nós estamos fazendo aqui? Qual foi o propósito do Eterno ter criado este mundo? Para que ele Uhum. criou este mundo, sabendo que ia dar errado, como está de fato dando, inclusive agora? Ele vai precisar Uhum. restaurar este mundo no futuro. Será que Deus não sabia? Foi tentado pelo mal? Será que o Eterno não tinha conhecimento de tudo isso? Qual o propósito dessa criação? Por que ele criou esse nível de existência e para quê? Para quê? Qual foi o propósito? E aí é que parte uma tese minha, pessoal minha. Uma tese Uhum. minha, pessoal minha. Que este mundo nada mais é um tribunal que o Eterno criou para Uhum. julgar exatamente os indecisos.
Porque os que se decidiram por sim continuaram onde estavam. Os que se decidiram por não já foram batidos para baixo. Tá bom, mas se não nascer, viver e morrer sem dar um glória a Deus, continua sendo Deus. Deus não precisa de ninguém Não é para bem glorificar ele. Não, Pastor, é o os seguinte. seres, os anjos que o glorificam, dia e noite. Está Sim, escrito em então vamos lá. 6. Escrito em Isaías Então 6. vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. A Bíblia diz, no primeiro capítulo de Efésios, que nós fomos criados para o louvor da sua glória. Ponto. Nós, seres humanos, fomos criados para ser Bíblia. Então, eu tenho a razão. Agora, Deus cria o mundo sabendo que o homem ia desobedecer. O apóstolo Paulo, em Romanos, ele fala isso. Ele fala que é para provar o seu amor. Por que Deus permite isso? Provar que ele nos ama. Pastor, o senhor acha que Deus precisa provar alguma coisa para alguém? Mas a Bíblia diz isso. Ele prova no amor. A Bíblia diz isso. Eu estou falando de Bíblia aqui. Você está com um pastor que gosta de Bíblia. Então, não, eu também Deus gosto, pastor. Só que eu também agora, vejo que existe um contexto pensamento por não trás da raciocina. Bíblia. Porque veja bem, o inferno, você falou de inferno. A doutrina do inferno, pastor, você há de convir comigo, que só quem fala em inferno na Bíblia é Jesus. A doutrina do inferno, Paulo não toca nesse assunto, Pedro toca nesse assunto. Então, ela é bíblica. Ela é bíblica, mas é Jesus que Jesus fala do julgamento. Então, eu não creio que a pessoa vai para o céu porque é ruim. Ela não vai para o inferno porque ela é má, ele vai para o céu. Jesus, ele fala sobre gente que está em cima do muro. Ele fala, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, ele me decide, é contra mim. Se você não é por mim, você é contra mim. Jesus, ele já passa a fatia. Ele pega a faca, fatia para lá e para cá. Ó, vai ter uma turma. Pessoas ruins vão para o céu, pastor? Eu estou dizendo para você o seguinte, pastor. É que, por exemplo, aquele homem da cruz, aquele assassino, ao lado de Jesus na cruz, teve a promessa, ainda hoje estarás no paraíso, porque ele creu. No meu coração, eu gosto muito de Lutero, Martim Lutero, a fé é que nos salva. Vós sois salvos pela fé, pela graça. Não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras. Eu não creio que obra me leva para o céu. Eu creio que Jesus me leva para o céu. Lutero era antissemita, pastor. Lutero era antissemita, mandou matar judeu. De qualquer maneira, a doutrina da salvação pela graça é levantada por ele. Eu não estou aqui julgando Lutero, estou dizendo da doutrina. Então a salvação, para mim, é um presente de Jesus. Ou você, Maria Madalena, foi bom? Foi... Eu não sei, querido. Eu quis citar o nome para entrar no assunto da graça. Vamos lá, então. Então não vou mais citar Lutero. Vou dizer o seguinte. A Bíblia não diz que o mal vai para o inferno. Diz que quem não crê em Jesus. A salvação, pastor, está em Cristo. Nós somos cristãos. Eu sou cristão. A salvação não está naquilo que eu faço. A salvação está na minha fé no Cordeiro, que morreu por mim. Então, Yeshua diz o seguinte, examinai as Escrituras, ele diz isso, porque julgais nelas ter a vida eterna. Yeshua diz isso. Exatamente. Essas Escrituras que Jesus está falando, que Jesus está citando, quais são essas Escrituras? É o Antigo Testamento, sem dúvida nenhuma. Ele está falando da lei, ele está falando dos profetas, está falando de salmos, ele está falando do Antigo Testamento. A lei nada mais é do que uma proposta de aliança e um exercício de engrandecimento da fé, não é? Aí, quando a gente fala, eu já debati aqui algumas vezes sobre lei e graça, o mandamento, a lei não salva ninguém. É verdade, eu até... Apesar de Jesus ter dito isso, eu até penso também que não salva. Mas, a gente partir do princípio de que boas obras, elas não salvam, elas não têm nada a ver com salvação, a gente vai ter um monte de gente maligna dizendo que ama a Deus. Porque quem realmente... Não é nesse sentido realmente que eu o mandamento... Realmente
o mandamento não salva, mas quem é salvo cumpre o mandamento, né? Essa é a É isso característica aí. de alguém que é salvo. É o verso 10. Aí, então, deixa eu completar. Efésios capítulo 1 diz assim: vós sois salvos pela graça, mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que nem se glorie. Mas ele continua dizendo que o crente, ele é alguém que faz boas obras. As obras foram criadas para que a gente ande nela. Agora é interessante, você citou a lei, pastor, muito interessante, porque eu quero voltar a Tiago. Tiago diz, no capítulo 1, eu gosto muito disso, verso 25, ele diz morta, né? Não, é um outro texto. Tiago 1, versículo diz: o homem que atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, veja bem, o homem que observa atentamente, tem uma versão que diz que persevera no cumprimento da lei perfeita, que traz liberdade, persevera na prática dessa lei, é feliz. Então, quando eu falo sobre libertação, eu quero deixar claro aqui, pastor. Pessoas que vão para o cativeiro são desobedientes da palavra de Deus. Quando Deus diz, pastor, deixa eu deixar isso claro para as pessoas que estão ouvindo. Quando Deus fala o seguinte para a gente, ó, não mate, ele não está protegendo o fraquinho, ele está protegendo a gente de ser assassino. Quando ele diz não adultere, ele não está protegendo o cônjuge, ele está protegendo a gente de ser adúltero. Quando ele diz não roube, porque, pastor, as consequências do assassinato, perseguições que vem do roubo. Olha, Zacarias capítulo 5, verso 3 diz: eu mandarei a maldição entrar na casa do ladrão. Sim. Quando você vê as maldições que vieram sobre Caim pelo assassinato contra Abel, se você vê Deus, ele fala: havia um homem segundo o coração de Deus, porque mataste meu servo Urias, a espada jamais sairá da tua casa. Então, essa ideia de que o Antigo Testamento ficou para lá, pastor, isso é uma grande mentira. Mas isso eu é não digo que a lei... aí, né, Oswaldo? Não, pastor, a lei não salva. Quem salva, a lei não salva. Quem salva é Jesus. Mas o salvo, pastor, ele anda, ele é livre da consequência. Gálatas 3,13 diz que Cristo nos fez a toda a maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque é maldito que foi doado no madeiro. O que a pessoa não entende é que a resposta de maldição vem da desobediência. Então tem muita gente que pastor ora para acabar a maldição, mas ele não abandona porque a maldição vai continuar perseguindo ele. Sem dúvida. Porque a maldição é uma resposta à desobediência. Nisso aí, pastor, a gente está assim, bem caminhando junto. Sim, agora, sem dúvida. Verdade. Respondendo a sua pergunta, você acha que o mal vai para o céu, ou vai para o inferno, ou o mal pode ir para o céu? Eu digo no mal nesse sentido de que o cara ficou mal até o fim. Mas é aquele homem, pastor, que quando ele chega, ele pode chegar no último traço, no último fôlego de vida. Ele se arrepende, ele herda a salvação. Não, isso eu entendo perfeitamente, mas pronto, então eu queria dizer. E eu não acho que isso seja uma regra, acho que isso é uma exceção. Não. Porque muita gente, que imagino que esteja até nos ouvindo, nos assistindo, eu tomara que não, mas que pensa o seguinte: eu sempre vou pecar amanhã de novo, porque lá na frente eu me arrependo. Lá na frente sabe por quê? Essas pessoas ela está correndo um grande risco. Não estou nem falando de salvação, não, pastor. Essas pessoas que pecam estão achando que o pecado é uma vida boa. E aí, o que a pessoa não entende é que o salário do pecado é morte. Quando você peca, pastor, algo morre na sua vida. O pecado, Jesus ele vem para resolver a questão do pecado. Ele vem, Lucas capítulo 1, deixando tudo claro. Ele vem para resolver a questão do pecado da vida. Então, a pessoa que diz deixar para pecar vai ser, sabe quem, pastor? Um Esaú. Porque Esaú, ele vai buscar lugar de arrependimento e não encontra. Chega uma hora, pastor, a pessoa não consegue voltar, não, pastor. Por isso que eu digo que falta o confronto nos púlpitos. As pessoas hoje não querem mais pregar contra pecado, as pessoas não querem mais pregar sobre essas coisas porque não é do interesse do povo. Então, eles ficam pregando uma mensagem de conveniência, recebe a chave, olha aí o noivo, olha aí no seu isso aí, pastor, é falsa profecia. Isso é falsa profecia. Isso é pastor, tem uma mensagem que eu preguei esses dias, chamada Síndrome de Jezabel. É muito interessante, porque Jezabel, ele não gosta de Bíblia, é um demônio, manifesta como manifestar. Não gosta de palavra, não gosta de pastor, não gosta de exercício de liderança. Jezabel, ele mata o profeta.
É isso que Jezabel, o mesmo espírito que lá que operou para matar Elias, é o mesmo que operou para matar João Batista. João Batista fez isso, completou. Não tinha lícito tomar a mulher do seu irmão. Pronto, Pronto. perdeu a cabeça. Pregou contra o pecado, cabeça. Já era, já era. Isso da própria liderança da igreja não tira o pastor fora. Então, Isso aí é claro. Aí tem uma questão, Oswaldo, da conveniência e da comodidade. Também a ovelha precisa, com todo respeito, criar vergonha na cara e buscar alguém que pregue a palavra de Deus, a verdade, que confronte mesmo, que não fica passando a mão na cabeça só porque é isso ou aquilo outro, porque é conveniente e tal. Aquela hipergraça que inventaram agora, uma hipergraça, desprezando os mandamentos da Torá Sagrada, dizendo, não, isso é tudo está tudo abolido, foi tudo cravado na cruz, pastor, porque está escrito lá que ele cravou na cruz. Fica esse papo furado, escrito esse de texto sem dívida. Agora, contexto. pastor, nem o tio, você sabe melhor do que a língua hebraica, você sabe quando ele fala, nem o tio, nem uma vírgula, você sabe do que ele está falando. Ele está falando a menor letra do alfabeto. Pois é, pastor, vai ser tirado sem que se cumpra. Então, passarão os céus e a terra, pastor, a palavra não passa não. A pessoa pode gostar, não gostar. Agora, o meu papel, pastor, como pastor, é levar o rebanho para o Senhor, é levar o rebanho para o Cordeiro. Nosso caminho se não for a palavra, né, pastor? Eu vou falar para você, eu não faço julgamento de igreja. É interessante quando você lê as 7 igrejas do Apocalipse, mesmo, mas a gente tem. Não é verdade? A gente também tem, pastor, com todo respeito, denunciar, alertar, porque pecado, a gente vai entrar numa questão de omissão. A gente tem que incentivar as pessoas a ouvir pessoas que pegam a palavra, que tenham a revelação da palavra. Olha só, Oswaldo, se a gente estivesse revelando que eu já vi com um copo d'água, botando o nome dentro, compartilha agora, ia ter aqui 50 mil pessoas vendo gente. Ia ter porque tem um monte de demônio agindo dentro de igreja. Por quê? Porque o povo quer brincadeira. O povo não quer coisa. Pastor, eu vou contar uma coisa para você. Eu tive uma experiência interessante. Eu pregando numa igreja. Eu preguei sexta, sábado, domingo. Aí segunda e terça, uma folga, eu voltei a pregar quarta-feira. Eu comecei a pregar, pastor, aquele tempo, num período de jejum. Pastor, eu estava com 10 minutos de culto, 10 minutos, não mais do que isso. O homem saiu do último banco, se levantou, manifestou um demônio. Ele veio para cima de mim. Eu pregando, ele saiu lá de trás, na enorme. Ele falou o seguinte: a ceia é minha. O que você está fazendo aqui? Gritando comigo. Eu vou matar o pastor, vou matar a pastora. Gente, foi um negócio interessante como é que Deus ela assim, o poder dele. Ele, quando chegou, eu não conseguia, a parte do altar era mais alta, eu só encostei a mão na cabeça dele. Eu te repreendo em nome de Jesus. Pastor, aquele homem era membro daquela igreja há 15 anos. 15 anos. Pensa num homem endemoniado, uma fúria. O dia que a gente pudesse encontrar, eu vou te mostrar, pastor, algumas desobediências que as pessoas fazem, vídeos que eu faço dos atendimentos. Logicamente que eu não exponho ninguém, não vergonho ninguém. Eu acho que Jesus, ele protegeu todo mundo, eu que vou expor ninguém. Mas, pastor, é cada absurdo, são manifestações bizarras que você experimenta. Como eu sou um pastor batista, uma cidade que tem 100 igrejas batistas, e eu tenho um trabalho de libertação, os pastores mandam um monte de gente para mim para tratar. E aí, pastor, você acaba colecionando uma série de experiências. Então, eu não tenho dúvida do que você falou, que é um monte de igreja de demônio. Claro, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Por quê? Porque demônio gosta de pecado, demônio gosta de pecado. Pastor, a Bíblia denuncia. A ausência da palavra. Pastor, sabe como é que a Bíblia denuncia Satanás? Como um espírito imundo. Ele precisa de cera, pastor. Ele precisa de iniquidade. Ele precisa de lixo. São almas cheias de lixo. Então, se você não purifica o povo pela palavra, se você não purifica o povo pelo sangue da cruz, se você não purifica o povo pela verdade, pastor, o povo vai continuar preso em cativeiro.
Pastor, Amém. é uma honra muito grande falar com o A senhor. honra minha, que Quero alegria, reiterar pastor. mais uma vez o meu mais profundo respeito. Eu não tenho aí o mistério semelhante ao do senhor, é atuante, já há muitos anos atuando na área de libertação, de Uhum. cura espiritual, profundo respeito, acredito nisso, acredito, não sou incrédulo, e eu sei que o senhor também faz um trabalho aí muito grande por todo o Brasil, mas nós sabemos também que tudo isso é ausência da palavra nos lugares. E que o Verdade. Eterno traga um avivamento, mas traga um avivamento de palavra. Senão a gente Amém. vai ter que ficar tampando aí buraco aí de pista de fazer o recapeamento novo, não é verdade? E mesmo assim, porque não havia avivamento sem palavra, pastor. Não Né? existe, não existe, não É só existe. quando a gente o rolo da lei é que o avivamento vem. É isso aí. Isso mesmo, É isso aí, igual aconteceu pastor. com o Josias. Eu queria dar um abraço do senhor. Eu queria agradecer pelo carinho que a pastora Ana tem com a pastora Fabíola, uma Tá aqui querida, ela. Vem cá, sabe? Ana Paula, tira a Ah, tá cabeça aí, né? não. Oi, irmã. Deus Tudo abençoe, viu, bem, querida? Quando vocês Shalom? vierem em Curitiba, Shalom. Quando vocês vierem em Curitiba, a Igreja Batista de Bom Retiro é também a casa de vocês, tá bom? Espero um dia poder receber vocês aqui, para que você ensine gente. A gente precisa muito aprender. Eu acho que a cooperação e Deus tem uma vocação muito especial para você, pastor. Muito especial, O senhor assim como tem também, o para mim. senhor também. O senhor é um homem Eu respeitado. Onde eu quero passo, todo mundo fala muito bem do senhor, é um homem muito respeitado, muito bem quisto. Amém, pastorzão. E conte comigo. O que o senhor precisar aqui que eu puder ajudar, tá bom? Deus abençoe. Logo em breve estaremos juntos, tá bom? Amém. Pastor, ora por mim, ora por meu rebanho. Eu já orei no início, agora o senhor encerra, lançando uma palavra de bênção sobre esse povo querido. Eu ouvi a palavra e que essa palavra encontre um lugar de edificação, uma terra para uma boa semeadura, né? No coração de todo mundo. Amém? Há 3.500 anos atrás, o único Deus, Criador de todas as coisas, Rei do Universo, Melech Haolam, chamou a Moshe Avino na porta do Mishkan, que era o tabernáculo, e deu uma ordem para ele. Falou para ele dizer para o seu irmão Aharon, o Gadol Cohen, o sumo sacerdote, a forma padronizada para abençoar aqueles que fossem filhos de Deus. Né? Números capítulo 5, a partir do verso 24. Essa é a bênção araônica, que tem 3.500 anos e que é feita exatamente dessa poderoso. Por isso que Abraão é feita assim. E ela diz assim: Yaharechecha Adonai Eishmerecha Yad Adonai Panavelecha Konecha Issa Adonai Panavelecha Yashem Lecha Shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que todos digam amém. 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 Deus abençoe. Posso fazer um convite, pastor? Próxima segunda-feira, 21h30, vou estar live no meu canal do YouTube, 21h30, eu e a pastora Fabíola, ensinando todo o povo de Deus aí, todos que querem, sobre libertação e batalha espiritual. Vamos entrar numa outra área, próxima segunda-feira, canal do YouTube Oswaldo Lobo, tá bom? Quero dizer a todos os que estão aqui agora, nos assistindo, que não conhecem o trabalho do pastor Oswaldo Lobo, eu estou pedindo para você seguir ele aqui nas redes sociais, PR Oswaldo Lobo, para você conhecer a fundo e você vai ver que coisa fantástica, como Deus usa o pastor Oswaldo Lobo na palavra e na área também de interior e de libertação. Amém. Amém, pastorzão. Muito obrigado. Um beijo no seu coração, meu amado. Eu